O verdadeiro segredo do porquê o seu ex sempre volta. Com esse vídeo, eu quero trazer alguns exemplos dos possíveis motivos que o seu ex sempre volta. Então, fica comigo até o final para saber desses exemplos e assim você ter mais consciência e clareza desse seu atual momento de vida. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e eu ajudo você tanto neste período de reconquistar o amor, quanto em conquistar um novo amor e também para superar e esquecer alguém que passou pela sua vida. Então vamos lá, né? Por que o seu ex sempre volta? Uma resposta bem direta ao ponto seria, porque ele escolhe. Mas você pode me falar, né? Pô, Nicolas, mas é óbvio que ele escolheu. Mas aí que tá. Ele escolhe voltar. Mas a questão é, o que motivou ele a voltar para esse relacionamento? E sobre essas motivações que eu quero trazer clareza aqui. E para fazer isso, vou trazer 3 exemplos de mentorias distintas que eu atendi nas últimas semanas para conseguir trazer mais clareza. E já adianto, eu não vou aprofundar nos detalhes da mentoria, não vou fazer um estudo de caso de cada situação de mentoria. Porque se assim fosse, cada situação ia ser no mínimo 1 hora destrinchando, falando, trazendo conceitos, direcionamentos e práticas. Então será situações bem diretas só para você começar a ter uma clareza, beleza? Então vamos lá. Qual que seria um dos primeiros motivos que o seu ex pode escolher voltar? E seria pelo egoísmo. Por exemplo, como desta mentoria aqui, onde uma pessoa, um aluno veio falar comigo, ele tinha 21 anos, ele tinha terminado o seu namoro de 1 ano com a mulher que tinha entre 23 e 24 anos. Ele falou o seguinte: Nicolas, foi um relacionamento de 1 ano, eu terminei com ela porque, enfim, ele falou os motivos dele, e depois de 3 meses do término, Nicolas, eu resolvi voltar. Daí eu perguntei pra ele: fulano, como que você decidiu voltar? Ah, Nicolas, sabe como é, né? Eu não queria começar a conversar com ela, não queria dar o braço a torcer, eu não queria me interessar pelas coisas dela. Então eu fiz o seguinte, Nicolas, eu tava indo pra uma festa, eu pedi pra uma prima minha bater uma foto minha e dela. Só que aí que tá, Nicolas. Ela bateu essa foto e eu pedi pra pegar eu na foto e as pernas da minha prima e publicar nas redes sociais. Nicolas, dito e feito. Deu 2 horas, a minha ex entrou em contato, começou a conversar comigo, tirar algumas satisfações e eu muito prontamente comecei a conversar com ela, a gente começou a destrinchar o assunto e por fim a gente voltou. Então você conquistou, você reaproximou dela assim. Foi, Nicolas, reaproximei dela assim. Mas sabe o que eu quero trazer de consciência para você? Ele reconquistou pelo egoísmo, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito consciente da seguinte situação, né? Ele não queria conversar com ela, ele não queria começar a se interessar por ela e, pior, ele fez isso de uma maneira intencional para atingir o ego dela, para o famoso deixar ela com o ego ferido, com a dor do cotovelo. E qual que é o detalhe disso tudo? Nessa dinâmica desse relacionamento, ele não estava preocupado necessariamente com ela, ele não estava preocupado necessariamente em amadurecer os motivos que levaram ao término. Simplesmente ele terminou, ficaram 3 meses distantes, solteiros, né? Depois ele quis voltar, só que ele voltou dessa maneira mais egoísta, pensando só nele, em como ele poderia aproximar dela sem ele entrar em contato. Sabe qual foi a consequência dessa situação? 3 meses depois, também, né? Foi 3 meses de término, voltaram e 3 meses depois ele me manda uma mensagem lá no Instagram da seguinte maneira: Nicolas, se te contar, a gente terminou de novo. Ele relatou os motivos do término, mas para você, já serei bem direto. O motivo do novo término é que ele não mudou em nada, ele não amadureceu em nada os motivos do término e ele não estava preocupado prontamente para viver um relacionamento de uma maneira unitiva, de uma maneira onde agregaria para os dois crescer. Ele só estava vivendo para ele viver essa situação, para ele viver esse momento. Ou seja, um olhar egoísta, não pensando nela e sim somente nele. Então, esse é um dos motivos que o seu ex pode voltar, pelo egoísmo. O segundo motivo que eu compartilho que o seu ex pode voltar é pelo arrependimento. Outro exemplo de mentoria. Um casal veio falar comigo onde ela havia terminado um relacionamento de 2 anos e meio. E qual foi o ápice desse término? Ele estava viajando bastante e ela estava entregando TCC faculdade. Ou seja, ela estava estudando muito e ele trabalhando bastante também. Aí, em determinada situação, em um acontecimento lá do dia deles, eles tiveram uma intriga, um conflito muito forte, onde eles não conseguiram chegar no bom senso e ela terminou. E aí que tá. Quando ela terminou, deu 2, 3 dias, ela já entrou em contato comigo, já marcou uma mentoria, falando o seguinte: Nicolas, eu quero reconquistar o meu relacionamento,
aconteceu assim, assim, assim. Um dos motivos do término foi por causa do estresse, tanto meu quanto dele, e eu de uma maneira muito impulsiva acabei terminando, mas não era isso que eu queria. Eu queria era só dar um tempo, deixar a poeira baixar. Só que lá no calor do momento, eu acabei falando que eu queria terminar. E ele, muito educadamente, como sempre me respeitou, ele me ouviu, confirmou se realmente era isso que eu queria. Eu falei que sim na hora, Nicolas, que eu tava muito estressada. Ele super me respeitou. Triste, foi embora. E Nicolas, não, eu não queria terminar. Só que naquele momento eu não tive argumentos, eu não tinha um repertório para contornar a situação. E eu tô aqui arrependida querendo voltar. Ou seja, esse segundo motivo que o ex volta é que ele consegue de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, perceber as circunstâncias da situação, perceber que nesse caso, né, ela foi impulsiva a ponto de falar o que ela não queria. Ela agiu mais pelo estômago. Ela agiu de uma maneira realmente inconsciente, vamos dizer assim, sem pensar duas vezes. Onde que prontamente ela já veio conversar comigo para resolver a situação. E nessa situação, com o direcionamento e afins, tudo que eu faço na mentoria, deu certo, graças a Deus, beleza? O terceiro motivo que o ex volta, que eu compartilho com você, é por causa da melhora. E o que significa a melhora? Aqui, um casal veio conversar comigo. Eles já estavam 4 anos, já estavam noivos, estavam com o casamento marcado para daqui 8 semanas. E o que significa essa melhora? Aqui, em outro exemplo de mentoria, o casal veio conversar comigo. Eles estavam dentro de um relacionamento amoroso há 3 anos, já estavam noivos e ele terminou esse relacionamento. Por quê? Devido às circunstâncias que ele compartilhou comigo, ele não estava vendo melhora para viver um casamento com ela. Por quê? De uma maneira bem resumida, ele relatou muita questão de ciúmes, controle e impulsividade. E ele me deixou claro, e eu também analisei todo o contexto, que ele não tinha comportamentos e nem situações ao qual dava motivos para gerar todas essas questões nela, de intimidade, controle, ciúmes. Então, ele estava consciente que não estava dando motivos. E quando eu fui conversar com ela, eu percebi que, devido à realidade, devido ao passado dela, tudo mais uma vez, não vou aprofundar aqui, ela me relatava dos porquês que ela tinha esses comportamentos. E aí que tá, a gente começou a fazer a mentoria. Eu direcionei ele, da situação dele, do que ele precisava fazer, e eu fiquei 3 meses nessa mentoria com essa mulher. E desses 3 meses eu fui pontuando, a gente foi direcionando, conversando. E quem me segue aqui há bom tempo sabe que eu falo muito no ato de movimentar a sua vida a ponto de você amadurecer, se tornar uma pessoa melhor. Foi justamente o que eu fiz com ela. Ao longo desses 3 meses de terapia, a gente foi pontuando os pontos de melhora. A gente foi ajustando, trazendo clareza, trazendo conceitos. A gente foi movimentando a vida a ponto dela enxergar que essas situações que ela vivia realmente eram um reflexo de um passado ao qual ela não tinha a questão bem resolvida e, como consequência, refletia no relacionamento atual. E esse atual e futuro marido dela não estava mais conseguindo lidar com essa impulsividade. Com isso, ela conseguiu movimentar a vida, colocou em prática os movimentos internos, movimentos externos. Eu direcionei ela também a fazer uma terapia específica lá da situação dela, com um psicólogo muito bom. Então, percebe, ela começou a ordenar e a organizar as questões da vida dela, a história dela, enquanto ele, movimentando a vida também, melhorando. Com isso, depois de 3 meses, eles começaram a reaproximar. E essa reaproximação que partiu dele justamente por ter enxergado uma grande melhora nela. Então percebe, nesse caso houve um amadurecer de ambas as partes. Então, para chegar aos poucos no final desse vídeo, eu trouxe esses 3 exemplos, né? De um primeiro exemplo mais egoísta, um exemplo de impulsividade, um exemplo de melhora. Eu quero que você pare e pense, qual cenário você vive? Você se enquadra em algum desses cenários? Reflita se você de fato quer reconquistar com esse intuito, com essa inclinação no seu peito e se tornar uma pessoa melhor, em se comprometer em não cometer os erros do passado, em se comprometer em se tornar uma pessoa mais forte, tanto fisicamente e mais forte emocionalmente, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que de fato se compromete com um relacionamento amoroso. Você está nessa dinâmica? Ou você se enquadra e se identifica
Mas no primeiro cenário, um cenário mais egoísta, um cenário onde que você fica ali dos famosos joguinhos para chamar a atenção do seu ex-amor, para atingir o seu ex-amor, você, com um olhar um pouco mais egoísta, acaba querendo atingir o outro, percebe? Não de uma maneira genuína para se reaproximar e viver algo leve, mas para suprir as suas carências. Então eu quero que você acalme e pense nesses cenários, porque o que eu já adianto, no momento que você vive um cenário mais egoísta, onde há o egoísmo, não habita o amor. Ou seja, tome muito cuidado. E se porventura você se identificar com esse cenário mais egoísta, eu já te digo, acalme-se. É comum. As pessoas às vezes entram no automático, elas não conseguem ter um discernimento e quando percebem fazem movimentos mais egoístas. Mas isso, como foi no primeiro caso, não levou a lugar nenhum, porque ele reconquistou e depois terminou de novo, por não ter amadurecido, por não ter um olhar humilde. Então, se porventura você se identificou, agora é o momento para você acalmar e começar a ter esse olhar humilde perante os seus movimentos e começar a ter um olhar mais generoso, um olhar de fato de querer amar alguém no ato de se entregar, no ato de servir, no ato de zelar e cuidar pela pessoa que você quer construir um relacionamento, visando um namoro, visando um casamento, visando a construção familiar. Então é isso que eu compartilho com você hoje, esses três cenários, essas três situações. E se você ficou até no final desse vídeo, eu quero lembrar de você de se inscrever no canal, dar o like, pois isso me ajuda muito a construir conteúdo de valor para você. Beleza? Vamos lá, vamos ser autor do nosso movimento, vamos movimentar a nossa vida. Fica com Deus e até logo mais.